Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas blandícias de sua proteção. Temos narrado em nossas últimas apresentações e exposições doutrinárias, graças à leitura que temos feito desde o início desse mês, de temas associados ao natalício de Jesus e a época do Natal, que uma das histórias que mais nos sensibilizou ultimamente é aquela narrada por Humberto de Campos na obra Antologia Mediúnica do Natal. Nesta obra, Humberto de Campos conta, por meio da psicografia incomparável de Chico Xavier, que, em dada ocasião, no mundo espiritual superior, ele teve a oportunidade de participar de uma palestra especial com o espírito de alta estirpe, graças a cuja convivência as criaturas que dele se acercavam se contaminavam com sua aura superior e a sua presença, que somente acontecem com as entidades sublimadas. E a entidade falava sobre o Natal, e depois de tecer uma série de considerações acerca das dimensões espirituais do Natal, isto é, como que os espíritos visualizam o Natal, essa época, do ponto de vista do mundo espiritual para a Terra, chega-se um momento que ele abre espaço para as dúvidas, as perguntas, e começa a tirar dúvidas, começa a responder interrogações que eram elaboradas diretamente para ele, e depois de as responder quase que todas, o próprio Humberto de Campos afirma que teve a audácia de fazer uma pergunta para aquele espírito de escol, nas seguintes colocações: de minha parte, eu sou um escritor dedicado a enviar mensagens àqueles que já estão mergulhados no mundo material. Espírito desencarnado, algo recente, tem uma tarefa de tentar esclarecer as criaturas humanas da vida espiritual. Gostaria de saber do senhor, professor, por acaso, como eu posso avaliar a condição das criaturas no mundo físico, a sua real situação diante do Natal, especialmente, diante dessa época em que as entidades espirituais evoluídas, aquelas que sempre nos ajudam, mas especialmente nesse período, encontra um campo mais receptivo, uma atmosfera mais suscetível de interferir em nossa vida positivamente, nos auxiliar, porque graças à psicosfera que envolve a Terra, ainda que seja voltada para o comércio e para a compra e distribuição de presentes, ainda assim as criaturas tendem a se abrir mais à solidariedade, a ficarem melancólicas, o que tem um lado muito bom de ficar melancólico, porque a pessoa viaja para dentro, fica mais sensível, torna-se mais humana, mais empática e mais compassiva com o seu próximo, em detrimento da maioria dos momentos nossos que vivemos uma vida quase que exclusivamente para a matéria, para a vida física, e naturalmente que isso faz com que as entidades que sempre nos ajudam consigam uma penetração maior em nosso psiquismo, a fim de nos auxiliar a romper a carapaça que nos envolve nas fixações perturbadoras, a romper com o nosso psiquismo, a tentar diluir em nosso inconsciente aquelas fixações mentais perturbadoras em torno de nós mesmos. E Humberto de Campos então pergunta: como avaliar o estágio real, espiritualmente falando, da criatura diante do Natal, nesse momento, e a probabilidade dessa criatura receber uma maior cota de contribuição espiritual ou não? E o mentor sábio sorriu, ficou pensativo durante alguns minutos e depois concluiu
numa resposta que Humberto de Campos coloca na obra referida nas seguintes palavras: deixa ao leitor agora o recado do guia. Apenas estou enviando a mensagem que ele próprio me deu pessoalmente. E o mentor disse: entrevista as criaturas. Procura perguntar a elas a seguinte questão, e somente uma única questão. Pergunta a elas: o que é que você pensa de Jesus? Qual é a sua opinião sobre a pessoa de Jesus? O que é que você entende pela palavra Jesus? Qual é o seu conceito a respeito da nomenclatura do verbete Jesus? E a depender, disse ainda o mentor espiritual, da resposta do seu interlocutor, você vai ter uma ideia em que momento espiritual ela se encontra diante do Natal. Allan Kardec, o extraordinário codificador do Espiritismo, também teve essa preocupação em tentar entender essa personagem fascinante. Porque no item famoso e tão conhecido entre nós espíritas, o item 625, quando ele interroga qual é o tipo que Deus ofereceu à humanidade para ser guia e modelo, ele estava examinando naquele momento a lei divina ou natural e os grandes missionários que vêm à Terra para esclarecer a respeito dessa lei, para falar sobre essa lei, para revelar ou para lembrar dessa lei que já está inscrita em nossa consciência. E Allan Kardec, então, na 625, depois de perguntar o caráter do verdadeiro profeta, na 624, de perguntar sobre o conhecimento da lei divina, na 621, na 620, e assim por diante, ao abordar a questão da consciência como depositária da lei de Deus, Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus se encarregou de enviar à Terra para ser-lhe seu guia e modelo. E a resposta do mundo espiritual é a mais curta das 1019 perguntas que Kardec fez ao mundo espiritual. Jesus. Em algumas traduções está, vede Jesus. Em outras, observai Jesus. E assim por diante. E Kardec tem uma nota dizendo, Jesus, para a humanidade, é o tipo de perfeição moral máxima a que ela, a humanidade, pode aspirar, pode ambicionar na Terra. Porque a sua doutrina é o reflexo mais perfeito da lei divina ou natural. Por isso que está no capítulo Lei Divina ou Natural. Se outros missionários que vieram à Terra revelaram parcialmente parte dessa lei, se puderam divulgar aspectos dessa lei cósmica, e alguns confundiram ideias espirituais com sentimentos humanos e apaixonados, em Jesus nós não encontramos referência igual nem semelhante. Porque nele, diz ainda Allan Kardec, o Espírito Divino nele animava. Ele representava a própria divindade como o tipo mais perfeito, como exemplo máximo a que a criatura pode aspirar. E por isso, a sua doutrina é o reflexo mais perfeito da lei de Deus. Allan Kardec ficou tão intrigado com essa questão, e foi basicamente por causa dessa questão e dessa resposta que ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi graças à questão 625 e às explicações espirituais que deu origem mais tarde à obra que alicerça o edifício da moral espírita, a dimensão da ética espírita, toda ela baseada no Evangelho de Jesus, porque se os espíritos disseram que a doutrina de Jesus é o perfeito reflexo da lei divina, se Jesus conseguiu trazer à Terra a lei divina em palavras compreensíveis para nós, a moral espírita procura entender essa moral cristã. Procura examinar, estudar, procura copiar, procura compreendê-la de maneira aprofundada, essa moral que foi apresentada pelo Cristo. Razão pela qual o Evangelho segundo o Espiritismo é os Espíritos esclarecendo, auxiliando Allan Kardec as passagens mais importantes do Novo Testamento, das grandes escrituras neotestamentárias,
dando-nos uma ideia de que Jesus é uma personagem realmente intrigante. É uma personalidade fascinante. Mais tarde, na obra A Gênese, a última obra do Pentateuco kardeciano, quando Kardec já era um homem experiente, já estava na década de 60 do século XIX, depois do qual não demoraria mais muito tempo e ele iria falecer. Quando ele já era um homem profundamente maduro com as questões espirituais e mais ainda com as questões científicas, ele vai adentrar pelos labirintos das grandes questões da religião, da teologia, algumas das quais controvertidas, como os milagres e as predições. E em um capítulo, ele examina, cujo título ele coloca Superioridade da Natureza de Jesus, quando examina os fluidos espirituais e como esses fluidos se processavam quando Jesus esteve na Terra. Ele vai esclarecer num parágrafo que é uma verdadeira pérola preciosa para a cultura espiritual dos tempos futuros. Quando ele diz mais ou menos assim: Jesus é o Espírito puro por excelência. E é por essa razão que, se a depender da evolução do Espírito, a matéria exerce influência sobre o Espírito em maior ou menor grau, quanto mais o Espírito é materializado, inferior, mais ele sofre a influência e a interferência da matéria. Quanto mais o espírito evolui, mais domínio, mais influência ele tem sobre a matéria, ou seja, ele não é escravo da matéria, mas ele domina a matéria. Em Jesus, Kardec vai dizer, não há influência nenhuma da matéria sobre ele. E os laços que o espírito que foi chamado de Jesus nesse mundo mantinham com a matéria seriam aqueles indispensáveis que a natureza confere para que ele pudesse entrar em contato com as criaturas humanas. E Kardec continua, é por essa razão que os laços nele com o corpo eram tão sutis e tão suaves que aconteciam aqueles fenômenos espantosos: dormir e aparecer em outro lugar, caminhar sobre as águas, manifestar-se, porque nele a clarividência, a dupla vista, expressão que Kardec usa, ou a segunda vista, isso é, a emancipação da alma, a independência da alma em relação ao corpo estava elevada à sua mais alta potência. E por essa razão ele dominava os fenômenos da natureza. Tudo isso, meus amigos, para dizer que Jesus, hoje, é uma personagem das mais extraordinárias. Porque na Gênese, nesse mesmo capítulo referido, Kardec conclui o capítulo dizendo: é por essa razão que os Espíritos nos disseram que Jesus é o médium de Deus, porque não teria nenhum intermediário entre ele e a divindade. Quem ousaria utilizar Jesus como médium? Se ele operava como médium, Kardec chega a suspeitar que ele nem operava como médium, que ele tinha só as próprias forças psíquicas, portanto anímicas, psíquicas dele mesmo, que ele utilizava. Mas se ele operava como médium, não era instrumento de um espírito, mas tinha contato direto com a divindade. Por essa razão, João Evangelista, em uma mensagem mediúnica fascinante, ainda em A Gênese, vai dizer que ele pode ser considerado o médium de Deus. E Allan Kardec conclui dizendo: o maior milagre de Jesus, porque a obra A Gênese é sobre milagres e sobre passagens do Evangelho controvertida, além da explicação espiritual da Gênese, da origem do universo, ele conclui dizendo mais ou menos assim: o maior milagre de Jesus não foi nenhum fenômeno que ele operou na sua época. Porque aqui para nós, outros paranormais e médiuns do futuro, ao longo dos séculos, fariam algo semelhante. Se nós procurarmos citar aqui, teremos dezenas de paranormais ao longo da história da humanidade que operaram os fenômenos semelhantes àqueles que Jesus efetuou. Produziram fenômenos estrondosos de levitação, de poltergeist, de movimento de objetos, de visão psíquica à distância. Uma série de fenômenos que só viriam a confirmar essas leis da natureza, essas leis paranormais. Mas Kardec vai concluir: o maior milagre de Jesus foi ele ter pregado uma mensagem estranha, perturbadora para a época, exótica e esquisita, que recebeu o rechaço de todas as camadas sociais,
que nem incomodava e chamava a atenção de Roma, da Grécia, dos grandes poderes nacionais e internacionais da época, as grandes nações, de ter convivido com pessoas simples e sem importância, divulgado a mensagem naqueles lugarejos miseráveis, depois de 2 anos e 8 meses, porque não chegou nem a 3, segundo alguns historiadores, ser crucificado na pena de morte mais vergonhosa e mais abjeta da cultura hebraica, herança dos fenícios, porque a crucificação era a pena de morte, era a execução dos criminosos mais hediondos, mais vis, e ele transformou a cruz do instrumento de vergonha para o instrumento de sucesso e de vitória, simbolicamente falando. Mas o maior milagre dele foi ter feito tudo isso em pouco tempo, ter desaparecido da história, aspas, não ter sido notado, não ter sido comentado muito na sua época, ter passado quase que discretamente e hoje ser conhecido pelo mundo cristão e pelo mundo não cristão. Daria tudo, diz Allan Kardec em outras palavras, para que hoje nós conhecêssemos Jesus, graças à possibilidade da comunicação e do acesso à cultura e do conhecimento, como nós citamos um Sófocles, como nós citamos um Heródoto de Alicarnasso, como nós citamos um Anaxágoras, um Xenofante, um Aristóteles. Seria um dos pensadores convencionais da história, cujas ideias a gente não tem muito, porque não deixou nada escrito, e que não teria muita informação sobre, e que a doutrina ou as ideias que ele apregoou são motivo de controvérsia, como acontece com alguns pensadores, cuja autenticidade de algumas obras são até questionáveis. Mas 2000 anos depois, aproximadamente, Jesus é a personagem mais biografada. É a personagem histórica mais comentada. Num mundo tão óbvio como o de hoje, onde a gente tem acesso a tudo, onde basta um clique no dedo, nem no mouse mais é no dedo. Basta um clique, a gente tem acesso ao mundo todo, a uma cultura vasta. Ninguém pode hoje, grosso modo, é claro, de maneira geral, é claro, reclamar que não tem acesso à cultura, porque tem. Num mundo tão óbvio, tão claro, onde todos nós temos ferramentas para acessar conhecimento, Jesus é uma pessoa que continua nada de óbvio. Não tem nada em Jesus que seja óbvio, que seja claro. Nada. Historicamente, o humano é uma personagem controvertida. Há muitas perguntas sobre ele e pouca resposta. Do ponto de vista da história, normalmente, as personagens mais biografadas são por causa da clareza da vida que tiveram. Data de nascimento, data da morte, o que fizeram, a clareza que gerou interesse. Jesus é tão misterioso que não se tem certeza de quase nada do ponto de vista da precisão histórica. Data de nascimento, data da morte, algumas curiosidades a respeito da sua vida. E isso, em vez de gerar desinteresse, curiosamente tem gerado cada vez mais curiosidade ao longo da história do pensamento humano. Napoleão Bonaparte, por exemplo, que é outra personagem muito comentada, que se escreve muito sobre ele. Mas Jesus tem praticamente o dobro de biografias comparado com o grande Corso, o grande imperador francês. Jesus, portanto, tem esse desafio. É um desafio à cultura do planeta. Em todas as épocas, Jesus sempre foi um desafio. No final da década de 70 do século passado, 2 psiquiatras ateus, materialistas, Melanie Klein, essa notável psicanalista que tanto se dedicou a estudar também o mundo infantil, e Carl Johnson, esse homem que colaborou tanto com os diagnósticos e manuais de entidades clínicas psiquiátricas, durante 30 anos trabalhando em hospitais de psicóticos, estudando a esquizofrenia, deram uma declaração que assustou a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Esses 2 ateus que disseram: nós não somos religiosos, somos cientistas, não acreditamos em Deus, não acreditamos em religião, mas depois de muito tentar terapêuticas com psicóticos e esquizofrênicos, chegamos à seguinte conclusão: a melhor terapêutica para com pacientes com transtorno mental é baseada no perdão e na caridade, conforme está no Evangelho de Jesus. Essas declarações têm se repetido ao longo dos anos, em que pessoas, algumas das quais totalmente céticas, como o psiquiatra brasileiro Augusto Cury e outras personalidades da cultura, que chegam a declarar: eu não sou cristão, sou ateu,
mas me interesso muito pelas ideias contidas no Novo Testamento. Porque aquelas ideias revelam uma grandeza que somente alguém muito especial, na época, pôde divulgar. Do ponto de vista desses pensadores, não é importante se Jesus, o que é que Jesus fez dos 0 aos 13 anos, ou dos 12 aos 30 anos. Não é importante com quem ele lidou na infância. Não é importante as datas históricas. Do ponto de vista desses pensadores, a despeito de qualquer coisa, se ele estabeleceu relações com X ou com Y, se ele estabeleceu vínculos matrimoniais ou não, que é uma das grandes polêmicas dentro da teologia, do ponto de vista desses pensadores, ele chega a dizer, se foi uma pessoa que foi inventada na cultura, porque isso já está superado, mas já houve épocas em que os pensadores duvidaram da existência de Jesus, acharam que foi um ícone criado pela cultura da época. Hoje essa tese está superada, praticamente nenhum historiador sério duvida da existência de Jesus, de que ele realmente viveu, que foi uma pessoa. Mas esses pensadores chegam a dizer, mesmo que foi uma pessoa inventada, se foi uma pessoa inventada, quem inventou essa história deve ser alguém especial. Porque quem inventou toda essa história e essa ética contida nas parábolas, nos seus ensinamentos, revela uma inteligência acima da inteligência convencional da cultura de Israel, da Palestina. Não há dúvidas de que aquele que concebeu esses ensinamentos era alguém, não apenas intelectualmente, mas alguém espiritualmente totalmente diferente da cultura da época. É por essa razão que Jesus sensibiliza as criaturas. É por essa razão que Jesus parece confundir os mais intelectuais. Porque se a gente parar para examinar, na época em que ele viveu, ele não foi percebido pelos grandes escritores e pensadores. Porque se a gente for examinar, por exemplo, os escritos que existem sobre Cleópatra, sobre Júlio César, sobre Alexandre Magno da Macedônia, sobre Tibério, o imperador que estava no poder quando ele morreu, ou Otaviano, o imperador que estava em Roma quando ele nasceu, Marco Antônio e as grandes personagens históricas da época, veremos uma documentação farta. Várias páginas, várias referências históricas sobre Jesus. Há um grande silêncio. Um silêncio histórico. Um silêncio quase comprometedor. Eu costumo dizer que há 3 referências importantes sobre Jesus que são muito escassas. A primeira delas, de Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, que no século I fala que no ano de 62, Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus, foi lapidado. Recebeu a pena de morte. E nada mais. Mais tarde, na obra Antiguidades Judaicas, a famosa obra de Joséfo, há uma referência sobre Jesus, mas é considerada apócrifa. Uma adulteração. Porquanto, Joséfo não tem o estilo de elogiar nada. Ele não era de ficar entusiasmado elogiando. E há um trecho de Antiguidades Judaicas que ele fala de Jesus como um homem que foi extraordinário, que viveu na Palestina. E os historiadores acreditam que foi uma forçação de barra dos cristãos adulterando a obra de Joséfo. Como se queiram. A segunda obra que fala sobre Jesus muito rápido é uma referência no século II de Tácito, o escritor e historiador de Roma, que nos seus anais históricos escreveu uma série de coisas e em determinado momento ele diz: houve um incêndio em Roma que foi desencadeado por Domício Nero, o imperador, e esse incêndio, mais tarde, Nero responsabilizou os cristãos por isso. E ele começa: cristãos eram um segmento de pessoas que seguiam um homem chamado Jesus o Cristo. Nada mais. Uma referência muito escassa. Mais tarde, Plínio, em uma carta, historiador também, ao imperador Trajano de Roma, vai dizer Plínio que os cristãos tinham culto em Roma, que acordavam muito cedo, que oravam diante do nascer do sol e que faziam cultos muito diferentes do culto politeísta e do panteão mágico dos deuses romanos. São essas as referências que nós temos sobre Jesus. Há uma carta atribuída a Públio Lentulus, o senador,
que escreveu a Tibério César, mas do ponto de vista dos estudiosos é ainda motivo de suspeita e não é considerada ainda com autenticidade. Mas a carta falava sobre um Jesus que raramente era visto sorrindo e quase sempre era visto chorando. Talvez não chorando no sentido depreciativo, mas de compaixão das criaturas. Embora não fosse uma pessoa triste. E na carta fala da beleza de Jesus, uma beleza especial, e cuja mãe também tinha uma beleza seráfica. É notável perceber que essa beleza não era uma beleza sensual, até porque o tipo hebreu ou tipo judeu não era atraente para os padrões da época. A beleza ambicionada e desejava era o nariz e a face do grego. Portanto, não era uma beleza física sensual. Possivelmente, era uma beleza do magnetismo que dele se irradiava. Era o carisma, mas não apenas um carisma da psicologia clássica, porque o carisma passa. Quanta gente carismática que está aí, sendo enxovalhada no cenário nacional. Quanta gente que tem uma habilidade na verbe, na oratória, e uma hora é idolatrado como ídolo, mas o carisma passa, e outra hora é enxovalhado. Então, esse carisma rápido não é suficiente para explicar Jesus. A verdade é que até os escritos sobre eles, dos discípulos, passaram por cópias e cópias e cópias, porque era a tradição mais oral do que escrita, e as pessoas escreviam em peles de animais, em pergaminhos, que era um processo muito caro e muito penoso, ia passando geração após geração. Então aquilo que a gente tem do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, são na verdade versões já modificadas, possivelmente, dos escritos originais que nós já não temos mais. A verdade é que no ano 383, graças às várias edições, às várias traduções, às várias versões em grego, em romano e em hebraico, por pedido do bispo de Roma, mais tarde o bispo de Roma seria chamado Papa, o Papa Damaso, convocou o maior, um dos maiores intelectuais da época, que foi São Jerônimo. Fez uma carta, que hoje é um monumento histórico essa carta, pedindo a São Jerônimo para avaliar as versões do Evangelho e do Saltério, dos Salmos, e fazer uma versão que seria oficial para a cristandade do mundo. E graças a isso, Jerônimo responde dizendo: Sua Santidade não sabe o peso que coloca sobre os meus ombros. Não sabe o que pedis para mim. Porquanto, ele repete a cultura latina, o provérbio latino, traditore é traidor. O tradutor é traidor. E por mais que a gente tente ser fiel, a gente sempre vai traduzir com palavras que a gente acha que é a mais adequada. Mas a minha obrigação é de tentar fazer isso. Tentar lograr esse êxito. Por duas razões. Primeiro, porque sois Sua Santidade o bispo de Roma, e segundo, pelo meu amor e sincero desejo pela verdade. E São Jerônimo escreve uma versão que seria mais tarde chamada da Vulgata Latina. A maioria das nossas Bíblias são originadas, são origem, são resultado dessa Vulgata Latina de São Jerônimo. E mesmo em vida, antes de morrer, São Jerônimo foi atacado e foi criticado. O próprio Santo Agostinho não gostou da versão, atacou ele, disse que estava errada, e houve todas aquelas discussões da teologia. Mas em que pese as prováveis interpolações, enxertos, adulterações, a essência da mensagem de Jesus foi preservada. Em 1946, beduínos e cultivadores de cabra, passando pelo Oriente Médio, nas regiões de Qumran, encontraram manuscritos perto do Mar Morto, em grutas milenárias. E graças a esse achado, que mais tarde demorou mais de 20 anos para traduzir algumas partes ainda, se achou a maior prova histórica do ponto de vista da academia de que Jesus foi uma pessoa que realmente existiu. Porque esses escritos, embora não fossem específicos sobre Jesus, eram escritos de comunidades essênias, os essênios, que eram uma seita da época, vegetariana, celibatária, reencarnacionista, que pregava paz, uma seita diferenciada do ponto de vista da moral, da ética. E nesses escritos há uma referência, há várias coisas importantes, mas eu estou resumindo bastante, há uma referência de Yahshua, ou Issa ben Joseph, Jesus, filho de José. O que levou algumas pessoas apressadamente a achar que Jesus foi um essênio.
Que Jesus se matriculou pequenininho na escola dos essênios, aprendeu com os essênios e depois divulgou. Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, vai dizer, ele não necessitava aprender com os essênios. Porque ele já trazia uma sabedoria que não era resultado da pedagogia terrestre e dos neurônios cerebrais. A sua sabedoria era transpessoal. Ele já trazia o conteúdo divino aos 12 anos, quando embaraçou os sacerdotes do templo, os fariseus. Era, portanto, alguém que transcendia a dimensão material. É provável que ele travasse contato com os essênios, porque os essênios também esperavam a chegada dele. Porque os essênios também aguardavam a chegada dele. Então, a verdade é que Jesus transcende as concepções convencionais. Pessoalmente, acreditamos que a maior prova histórica de Jesus e a mais contundente colocação a respeito de Jesus são os evangelhos. Com todas as dificuldades, o evangelho reflete a grandeza do Cristo, não numa biografia dele, mas ele engrandece-se pelas lições que ele ofereceu. Parece que ele cumpriu no evangelho aquele ensinamento, reconhece-se a árvore pelos frutos. Porque no evangelho não temos descrições muito minuciosas da pessoa dele, mas temos uma ideia da grandeza dele pelos frutos da sua mensagem. Por aquilo que ele disse. E como diz Emmanuel na obra Pão Nosso, por aquilo que ele não disse e por aquilo que ele não fez. Então, a verdade é que esse fascínio de Jesus, ou por Jesus, é algo impressionante. Jesus parece não caber nas definições e nos enquadres convencionais. Aliás, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chegou a especular isso na sua visão de homem neurótico, frustrado, de homem sempre em conflito, que é o modelo de homem da psicanálise. Freud chega a teorizar em uma obra sobre Moisés, e mais tarde em outros escritos, que a personalidade de Jesus parece ser diferente do modelo da psicanálise. E mais tarde se detém a escrever sobre Francisco de Assis, dizendo que a conduta de Francisco não consegue ser explicada pelos conceitos freudianos, pelos conceitos psicanalíticos. A verdade é que esse fascínio por Jesus é algo impressionante, que não cabe numa definição convencional, que não cabe numa explicação superficial direta. Jesus parece transcender a linguagem humana. Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de hebraico, que lançou uma obra que foi célebre no século XIX sobre Jesus, vai dizer, ele que era cético também, depois de examinar a tradição do Novo Testamento, a pedido de uma prima sua, que ele zombava porque era cristã, e ele desconsiderava o pensamento religioso, Ernest Renan vai ler sobre Jesus, escreveu uma obra sobre Jesus, reunindo na época o que havia de melhor sobre Jesus, com a sua inteligência notável de escritor e de professor, de estudioso do hebraico, vai lançar a chamada A Vida de Jesus, e vai dizer que Jesus foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas tão importante que a história não conseguiu absorvê-lo. Porque se todas as pessoas passam pela história, Jesus não ficou na história. Ele próprio dividiu em antes do seu berço e depois do seu nascimento. Jesus é tão extraordinário, diz Renan, que vai marcar época, vai ficar acima, portanto, e transcende a história. Jesus é tão extraordinário, como diz um amigo meu que é judeu. O seu profeta, ele diz para mim, o seu profeta é tão importante que eu estou no ano 5000 e lá vai, né, que é o calendário judaico. Mas quando eu vou assinar um cheque, eu tenho que colocar 2016 depois dele. Então, seu profeta é alguém que eu devo reverenciar, porque é tão importante que até muda o meu calendário. É a verdade que Jesus parece estar inscrito, parece estar impregnado, mesmo quando nós não pensamos nele, quando nós não cogitamos das suas lições. Albert Weiser, Prêmio Nobel da Paz, de 1952, tocador de órgão, especialista em Bach, estudioso da obra bachiana, mas também extraordinário filósofo e pensador, médico francês e alemão também, porque a Alsácia-Lorena, de onde ele nasceu, ora era território francês, ora era território alemão. Portanto, ele foi preso 2 vezes, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, a depender do contexto em que era considerada a região da Alsácia-Lorena.
foi vítima dos campos de concentração, da promiscuidade, da imundícia, da falta de higiene, da precariedade da alimentação e sobreviveu às 2 guerras. Se tornou grande pacifista quando renunciou à sua carreira de médico, quando renunciou à sua projeção que ele tinha, era famoso por ser tocador de órgão, há algumas gravações com aquele chiado, que é mais chiado do que música, nos seus 78 rotações, aqueles discos de antigamente, mas é uma maravilha, onde ele toca as grandes tocatas e fuga de bar. E mais tarde ele renuncia a tudo isso, aos brilhantismos dos salões da Europa, dos concertos que ele fazia em Paris, para se refugiar numa selva miserável, entre Hottentotes, em Lambaréné, para ali ficar e salvar o homem primitivo, não apenas levando o evangelho, mas também exercendo o seu ofício de médico, levando, naturalmente, intervenções médicas para aqueles pacientes e sendo considerado São Francisco de Assis do século XX. O grande pai da ecologia do século XX, pelo respeito que ele teve à vida. E ele vai dizer que é somente por Jesus que ele fez isso. Porque um dia ele pegou uma revista que estava uma mensagem sobre Jesus que o tocou tão profundamente, que falava que o Cristo espera por você. Era uma mensagem de um autor protestante, que ele sensibilizou de tal forma que mais tarde a sua obsessão intelectual foi uma só. Escreveu uma obra separando o Jesus de Nazaré do Cristo histórico. Isso é, separar aquilo que era da religião, o Jesus que foi inventado pela teologia, do Jesus que realmente existiu. Em busca de Jesus histórico foi a sua obra. E graças a essa obra que ele resumiu aquilo que tinha de melhor, ele fala que Jesus é algo impressionante. Que a sua mensagem toca, sensibiliza se a pessoa tiver sinceridade de se debruçar sobre ela. Que a sua mensagem nos diz tudo aquilo que a gente pode vivenciar, que a gente pode passar nesse mundo. Um grande autor chamado Anak vai dizer sobre o livro de Lucas, que é o livro mais lido, mais belo da humanidade. E se nós formos citar aqui, veremos as mais diversas coisas sobre Jesus, nem todas positivas. Há algumas profundamente negativas, algumas exóticas, algumas diferentes, como é o caso de uma obra que foi lançada na década de 60, chamada Jesus, o maior dos anarquistas, comparando Jesus com o pensamento do anarquismo de Bakunin e dos grandes socialistas do século XIX. Há uma ópera rock, hippie, chamada Jesus Superstar. E assim, se a gente for perceber, o próprio movimento hippie de paz e amor colocava Jesus como grande ícone, reverenciado. É interessante porque colocou Jesus tanto na frente e Jesus não sobreviveu a essa mentalidade, né? E o Papa Francisco aí nem faz exaltação muito grande da figura de Jesus, mas faz exaltação dos ensinamentos dele e reúne, como reuniu recentemente, o maior número de jovens do que o Rolling Stone já reuniu em uma praça pública. Então, inclusive aqui no Brasil. Então nós vemos que Jesus ainda gera interesse, aliás, gera cada vez mais interesse. E quando a gente vai pesquisar, pessoas inteligentes, especiais da cultura, como Golda Meir, como Pasteur, como Einstein, como Gandhi, todos esses que eu citei não eram cristãos e se fascinavam com a figura de Jesus. E como eu vejo o mundo, Albert Einstein tece considerações sobre a figura histórica de Jesus, falando que Jesus é uma pessoa impressionante. Embora ele tinha um espiritualismo muito no estilo de Spinoza, um espiritualismo panteísta, Einstein não deixa de se curvar diante da figura de Jesus. Ele que era judeu alemão. E assim, se a gente for pesquisar, veremos que Jesus tem esse fascínio sobre as criaturas humanas. Esse condão de sensibilizar as criaturas. Judeu por nascimento, porque segundo a tradição, nasceu em uma região da Judeia. Segundo a tradição clássica, em Belém de Judá. Para que se cumprisse as tradições de que o Messias deveria ser da linhagem do rei Davi, portanto da tribo de Judá, mas cuja família era de Nazaré. Então, ora era judeu de nascimento, ora era visto como nazareno, porque a sua família biológica viveu, em boa parte da vida,
na cidade de Nazaré da Galileia. E parece que ele tinha hábitos muito próprios dos nazarenos, especialmente o hábito da vestimenta, das barbas longas, dos cabelos que não cortavam, como é típico de alguns segmentos do hebreu antigo, dos hebreus da época, especialmente dos nazarenos. A verdade é que a mensagem de Jesus cada vez mais tem sido objeto de discussões fora do âmbito religioso. Porque durante muito tempo Jesus foi associado a algo só de prática moralista, religiosa e dogma, né? Quase que uma imposição formal diante de situações que a gente também não entendia, porque as passagens também eram incompreensíveis, até porque era dita no latim. A verdade é que Jesus tem saído da esfera exclusiva da religião, no sentido teológico ortodoxo, para ser debatido em escolas, em universidades, em centros acadêmicos, com escritores da mais alta estirpe. O próprio Carl Gustav Jung, numa obra sobre o self, vai tecer comentários sobre esse núcleo da personalidade humana que ele achava que era a dimensão mais profunda de nós, ou a dimensão que representa a totalidade psíquica, consciente e inconsciente, e que o desafio da criatura era conectar-se com esse todo, essa totalidade. E ele começa a examinar e vai dizer nessa obra o seguinte: das personagens históricas que nós examinamos, Jesus parece ser a representação em pessoa do self, porque ele parece abarcar todos os conteúdos psicológicos. Hannah Wolff, a psicanalista alemã, discípula de Freud, mais tarde se tornou junguiana, vai chegar a conclusões semelhantes e mais além. Em uma obra publicada pela editora Paulinas, Jesus Psicoterapeuta, Hannah Wolff vai dizer que Jesus, em sua mensagem, falava sobre as dimensões internas da criatura, que ele tentava despertar a criatura para a sua realidade mais profunda. E isso era o reino dos céus. O reino dos céus era um estado interior, era uma construção interna que ele tentava fazer com que a criatura despertasse, rompesse com as aparências. O tempo todo Jesus estava tentando, e a sua mensagem toda ela chamando a atenção para que a criatura rompa com as aparências. Porque o mundo material, pelo laço que a matéria exerce sobre nós, nos chama para fora. Graças aos prazeres, vou usar uma expressão lacaniana, graças ao gozo, graças a tudo aquilo que gera apetite em nós e nos sensibiliza para uma vida exterior. Não que a vida dos prazeres seja condenada ou condenável, não é isso. Mas a matéria nos convida sempre para isso, para uma vida exclusivamente exterior. Não vivemos uma vida exterior? Não estamos aqui já pensando o que é que a gente vai divulgar no Facebook? Para que os outros saibam? Porque o melhor momento não é o da palestra. Certa vez alguém me disse isso. Depois de uma palestra, onde o orador, coitado, quase infarta de tanto falar, aumentar o tom de voz, se esguerrar aqui, e a pessoa diz: agora o melhor momento da palestra agora. Eu disse o quê? O selfie. Eu quase desencarnável, eu olhei a pessoa assim, com aquela fraternidade cristã, né? Matando a pessoa no sentimento, mas por fora era um anjo barroco. Então, quer dizer, nós estamos sempre voltados para o exterior. E aí não sabemos porque ficamos cansados, porque estamos sempre internamente mal, porque só temos vida exterior. Então não temos recursos internos. E aí quando a gente vai buscar a espiritualidade também é exterior. Qual é a espiritualidade nossa? É o dia do passe. A gente fica tomando passe, passa dessa para outra vida pior. Porque se eu for ficar fazendo passe, eu vou explorar o nosso Milani aqui, o passe dele, vou ficar vampirizando ele no passe a vida inteira, só que eu tomo o passe, saio ótimo e fico pior lá. E volto na semana que vem para receber outro passe. É a cultura dos tratamentos nossos. Não é que o tratamento seja reprovável, pelo contrário, é uma misericórdia divina para que a pessoa faça a sua parte. Eu sempre converso com algumas pessoas: se você não fizer a sua parte, você vai ficar necessitada do tratamento até outra vida. Porque se você está precisando do tratamento, o tratamento vai agir nas causas. Você agora tem que se perguntar, o tratamento vai agir nos efeitos, e você tem que se perguntar das causas. Porque se você ficar só tratando o efeito e não eliminar as causas, os efeitos voltam.
E as causas estão dentro de você. Por isso que Jesus, ele curava as pessoas, mas dizia, vai, não tornes a pecar. Passava o ensinamento, falava da criatura. Ou seja, o que é que não vai, não voltes a pecar? Ele estava dizendo o quê? Que aquele problema físico que a pessoa vivia era associado a um pecado, expressão da época, né? Pecado quer dizer o quê? Imperfeição, vício, um dilema moral. Nós somos responsáveis pela nossa existência. Então a gente vê no centro espírita, muito como nós espíritas, e algumas dizem assim, você está vendo uma pessoa que diz assim, você se lembra de mim? Eu disse, vagamente, não lembrava. Vagamente. Ele disse, na época em que você fazia mediúnica no cristianismo Rede Vivo, lá no subúrbio, na plataforma, década de 90. Eu disse, minha amiga, eu acho que nem eu lembro dessa encarnação, mas... Porque a pessoa era uma coisa naquela época, agora virou outra coisinha, né? E às vezes a gente não lembra mais, a aparência mudou um pouquinho. Ele disse, pois é, naquela época eu botei meu nome lá na oração e um obsessor saiu de mim. E eu acho que eu tô com outro, você tira? Aí eu digo, eu vou tirar e vou botar onde? Porque não é a tomada que desliga. Então, Jesus sempre se interessava por romper isso. Essas aparências. Querem ver uma coisa? Me permitam dizer. Certa vez eu fui num centro espírita no interior da Bahia. Um centro espírita notável, extraordinário. Pessoas do bem, etc. E eu fui para fazer a palestra, etc. Mas me convidaram para participar de uma experiência. Eu fui, era uma espécie de tratamento. E quando eu entrei, eu quase desmaiei. Porque todo mundo estava de branco, guarda-pó de médico. Até o porteiro que me atendeu no centro estava de guarda-pó. Eu achei aquele negócio, mas quem me conhece sabe que eu não sou de dar palpite e sugestão na vida de ninguém. Né? Sou discreto, costumo não ficar aconselhando ninguém, porque eu não tenho uma presunção de achar que sei o que é melhor para a vida dos outros. E naturalmente fiquei, né, discreto, etc. E a pessoa me colocou em uma maca, etc. Ouvi todo o processo. E depois eu fui lá para fazer a palestra. E não para ficar dando lição de moral na vida alheia. E depois de passar, etc., a pessoa se aproximou de mim. O que é que você achou? Eu disse, meu Deus, por que me perguntam? Porque a indignidade da minha parte, hipocrisia, seria mentir também. Ele diz, olha, veja bem, eu não entendi direito aqui a brancura toda. Aí a pessoa começou a me explicar. Não, sabe o que é? A gente colocou o guarda-pó tudo para ficar um negócio mais profissional assim. E é porque o povo às vezes não tem noção, sabe? Então os passistas vão de decote, vão de roupas inapropriadas. Eu disse, olha, faz uma palestra, chama os trabalhadores, esclarece, que da mesma forma que você não vai para mediúnica ou dar passe de biquíni, você não vai de smoking para a praia. É uma questão de bom senso. Agora, para coibir um erro, você agora faz um formalismo, você está adulterando a doutrina. Me perdoe. E aí está uma distorção. Porque estamos instituindo o ritual. O eletricista que ia fazer um serviço na casa tinha que vestir de branco e tinha que tomar um passe. Então, a coisa foi levada aos excessos. Então, você está estabelecendo, para evitar um erro, cair em outro erro pior. E a doutrina espírita não tem ritual. Jesus tentava combater essas coisas. Certa vez, na Mansão do Caminho, naquela palestra da virada do ano que Divaldo faz, muitos espíritas conhecem, deveria ser 2001, 2002, eu estava presente e assisti-lo, e ele chegou, quando ele chegou todo de preto, parecia Zorro. Ele chegou, passou, foi um burburinho, as pessoas começaram a comentar, uma futucando a outra, alguém começou a dizer que ele estava obsidiado, era aquela coisa toda, porque estava todo de preto. E ele passou olhando, ele percebeu, deu até uma risadinha assim pro público, né, com aquele jeito dele, aquele olhinho assim quase fechado, e foi passando, sentou, e aí quando conferiram a palavra a ele levantou e fez uma palestra, e no meio da palestra ele começou a dizer que não é a roupa, até porque no Japão, o símbolo da pureza do Japão é vermelho, não tem a ver com a brancura. Jesus falava branco por fora e podridão por dentro. Então a gente se preocupa muito com o exterior, até na espiritualidade. Né? Com coisas que são supérfluas, são acessórias. Né? E ele aproveitou para ter uma fala pedagógica, dizendo que no espiritismo não tem isso. Que eu não estou mal espiritualmente, porque senão eu vou vestir de branco e vou ser uma pessoa perversa? Ou ser uma pessoa depravada e chego aqui vestidinho de branco? Não é isso. Não que nada contra o branco ou qualquer outra cor, não é isso. Mas é essa postura de inverter as coisas. Jesus tentava romper com isso. Trabalhava os preconceitos da criatura. Nenhuma pessoa na época de Jesus, sequer podia imaginar
sequer podia imaginar um homem, porque a coisa era rígida, falando próximo com uma mulher sem o marido ou sem a mãe. E o que é pior, um profeta, um rabino, um homem considerado de Deus, se dirigir a uma mulher, era coisa para ele ser morto, para ele ser executado no sinédrio. Jesus reúne mulheres, algumas das quais consideradas pessoas que tinham má vida, que tinham uma vida suspeita do ponto de vista moral. E ele reúne para si. Ninguém podia imaginar. Aí eu vejo às vezes algumas discussões. Porque a mulher foi muito submissa e manipulada e agredida e reprimida no cristianismo. Eu digo, olha, houve distorções no cristianismo, é verdade. Né? Dentro do cristianismo da Idade Média, houve também distorções. Mas foi graças ao cristianismo que a mulher alcançou um nível de igualdade na relação familiar. Você quer tirar o cristianismo? Vai voltar a mulher ser vendida como um camelo. Porque a mulher era animal que era vendida. Com todos os erros, é essa crítica que eu tenho a Friedrich Nietzsche. Porque Nietzsche viu os erros do cristianismo, percebeu alguns erros do cristianismo organizado, criticou o cristianismo e disse que estava errado tudo. E queria destruir tudo. Os valores ocidentais que nós temos, bem ou mal, mesmo com os erros, foi graças ao cristianismo. Porque senão, vá para o Oriente, em algumas regiões, que a cultura parece estar na Idade Média ainda. Então, a gente às vezes quer pegar um erro e criticar e achar que tudo está errado. É claro que houve vícios, eram criaturas humanas. As pessoas da Idade Média eram mais instinto do que razão. Mas a sua proposta arrebatadora, a sua proposta de valorizar aqueles que eram considerados excluídos. A primeira manifestação, ou melhor, a primeira autodeclaração de que Jesus era o Messias, ele fez a uma mulher, a samaritana. A primeira pessoa que ele apareceu depois de morto, no momento mais importante de toda a teologia cristã, o momento mais importante é a ressurreição. Porque nascer, todo mundo nasce. Embora o Natal de Jesus seja um símbolo extraordinário. Mas morrer como ele morreu e apresentar-se ressurrecto é o grande ensinamento do cristianismo. Paulo disse isso em uma dessas epístolas, né? Se não houvesse ressurreição, de nada serviria o cristianismo. Porque a ressurreição é a mensagem da imortalidade. A primeira pessoa que ele escolhe aparecer foi uma mulher que era vista como uma pessoa que estava envolvida em equívocos. E ele aparece a ela, cuja tradição dizia que ele havia expulsado dela 7 demônios. Então, vejamos que Jesus tem esses ensinamentos. Nada em Jesus, portanto, é óbvio. Nada em Jesus parece algo convencional. E Jung dizia que há dimensões psicológicas consciente e inconsciente que devem ser equilibradas, porque toda a psicologia junguiana é de polaridades. Então, se eu tenho algo consciente, o oposto está inconsciente. E a ideia é harmonizar. É célebre a discussão, e muito conhecida, inclusive entre espíritas, a discussão da ânima e do ânimos. A ânima como uma contraparte psicológica da sexualidade do homem, e o ânimos como uma contraparte psicológica da sexualidade feminina. Isso é, em outras palavras, todo homem tem uma dimensão psicológica feminina, e toda mulher tem uma dimensão psicológica masculina. Se por acaso a dimensão psicológica feminina do homem sobrepõe ao seu ego, estamos diante de um problema psicológico. Não estamos falando aqui de orientação sexual, não tem nada a ver com orientação sexual, estamos falando em termos comportamentais. Se o homem é absorvido pela ânima, ele fica sentimental demais, fica afetado demais, fica sensível demais, fica fragilizado demais. Se o homem reprime demais a sua ânima, ele projeta seus conflitos na mulher. E é machista, é repressor, é agressivo. A mesma coisa para a mulher. Se a mulher deixa se incorporar demasiadamente e é tomada pelo seu ânimos, naturalmente que aí estamos diante de um excesso. Se a mulher reprime o seu ânimos, estamos diante de outro problema. A função dessas contrapartes inconscientes é o ego conseguir equilibrá-las em uma harmonia. Em uma harmonia notável. De tal forma que a pessoa é sensível, sem ser fragilizado, e forte, sem ser rude, sem ser grosseiro. Então, é essa harmonia. Joana de Ângeles vai dizer que a única pessoa da história
que não tinha uma dimensão, mas tinha duas, a ânima e o ânimos, ao mesmo tempo, era Jesus. Porque nele, essa síntese estava na alta perfeição. Porque a ânima e o ânimos, na opinião de Joana de Ângeles, interpretando Jung, a ânima e ânimos são os conteúdos que o espírito já assimilou, reencarnando como homem e reencarnando como mulher. Formando, portanto, essas dimensões femininas na experiência reencarnatória como homem e como mulher. Jesus, como era o máximo desse equilíbrio, ele tinha os dois. Então ele era uma mãe, quando dizia mulher, a mulher que foi pega em adultério. Mulher, ninguém te condenou. Não, Senhor, todos se foram. Então vai, porque eu também não te condeno. É uma mãe dizendo, minha filha, não erre mais. Vai, eu te dou uma outra chance. É uma atitude maternal. Mas ao mesmo tempo, quando ele olha para o soldado que lhe esbofeteia na face e diz, por que me bateste? Estamos diante de uma atitude ânimos. Ou diante dos soldados assessorados por Judas que vão buscá-lo. E ele vai na direção dos soldados. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Era a atitude de ânimos. Então ele conseguia essa harmonia, que é a harmonia básica da chamada individuação. O processo de iluminação, de transcendência, de autodescobrimento. Por isso Jesus é especial. Porque a sua doutrina vai na frente. Vai na frente não no sentido teórico, mas no sentido das lições verbais e dos exemplos vivenciados. Qual é o outro líder que tem essa mesma expressão na humanidade? Eu desafio qualquer pessoa a achar um outro líder com essa proposta. Eu adoro a filosofia de Sartre, mas eu não quero aquela vida para mim. De angústia, de depressão, de instabilidade emocional, de conflito. Eu adoro as obras de Nietzsche, como acabei, porque era um intelectual de mão cheia, embora pessimista. Mas eu não queria aquela vida para mim. Pensadores notáveis que ofereceram à humanidade ideias maravilhosas. Se a gente for entrar na psicologia, Freud, com a sua relação com a sua mãe, dominadora, com perturbações familiares. Jung com sua vida e suas escorregadas extraconjugais. Skinner, com uma vida íntima atormentada, estou citando só os nomes mais famosos da psicologia. Jean Piaget, Ave Maria, quanta bate-cabeça. Fantástico pensadores, mas as ideias deles não conseguiram fazer deles umas pessoas harmonizadas. Jesus é diferente. Esse líder é diferente. Primeiro que mais do que propaganda verbal, estavam os exemplos. Porque a vivência dele era assim. Fazia e ensinava como fazer na prática. E depois explicava aquilo que ele fazia. Por isso que os espíritos dizem que ele é guia e modelo. Meus amigos, para concluir, gostaríamos somente de lembrar que nesse período de confraternização familiar, nesse período de refletirmos sobre a nossa vida, nesse período, é óbvio que nessa virada de ano, 1º de janeiro vai ser consequência de dezembro. Nada acontece de maneira mágica. Não é porque eu vou dar os 2 pulinhos na praia e depois vou mergulhar ou fazer o quê? Dar uma oferenda, que agora minha vida vai ser diferente. Não é vestindo amarelo ou branco que vem dinheiro ou paz. Mas tudo isso é importante, dizem os psicólogos, que não deixa de haver um mecanismo de autossugestão, porque quando eu faço esse ritual, eu, como se dissesse a mim mesmo, agora vai ser diferente. Eu faço uma autoavaliação. Então, se é isso, se esse mantra ou esse ritual serve para um mecanismo de reformular os seus propósitos, revalidar as suas metas, reavaliar a sua vida e renovar as suas metas, que seja válido. Mas não esqueçamos de Jesus. Não esqueçamos, não de Jesus no sentido tradicional, religioso, que gera às vezes asco nas pessoas. Não é isso. Não é Jesus crucificado. Como diz Emmanuel, o Antigo Testamento é a humanidade gritando a Deus uma resposta. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta dos grandes profetas de Israel no Antigo Testamento que clamavam por Deus. A resposta veio, era Jesus. Portanto, podemos dizer que avaliar Jesus, ler Jesus, estudar Jesus, fazer evangelho-terapia. Ler uma frase
meditar naquela frase naquele dia, pensar o que é que ele pensou, o que é que ele fez, o que é que ele faria no meu lugar se estivesse passando com o que eu estou passando. E teremos uma espécie de apaziguamento dos sentimentos. Em uma recente mensagem, Joana de Ângeles vai dizer: quantos de nós não temos uma melancolia? Não paramos às vezes e ficamos perguntando algo que não sabemos nem o que é. Olhamos para o futuro e esperamos uma resposta que não sabemos nem qual é. Uma suave nostalgia e saudade parece invadir os nossos sentimentos. Parecemos buscar uma espécie de solução. Jesus tem a solução. Jesus é a solução. Porque a sua vida e a sua mensagem, se nós lermos com carinho e com cuidado, terá algo para nos dizer. Ele é esse amigo da humanidade, discreto, silencioso e que responde sempre na medida que nós necessitamos. Portanto, meus amigos, nesse Natal, nesse período de festas, aproveitemos para treinar solidariedade, mas também para treinar amadurecimento interior, para treinar crescimento íntimo, para melhorar a si mesmo, para saber que não sabemos se estaremos no próximo Natal no corpo físico. E se estivermos, talvez não estaremos na mesma conjuntura que estamos agora. Quantos que frequentavam essa casa, alguns dos quais nos lembramos e que desencarnaram nesse ano, e não estão no plano físico para viver, estão vivendo o Natal agora na dimensão espiritual. Mas quantos de nós, quanto das nossas relações, não sabemos. Então é necessário aproveitar no bom sentido, fazer o bem, cultivar o bem, tentar reconciliação. Se eu odeio alguém, tentar o perdão. Se alguém me odeia, tentar superar isso, embora eu não consiga resolver o problema da cabeça do outro, porque não é da minha competência. Mas tentar querer o bem a todos. Esse é o grande comportamento e é o grande convite que o mundo espiritual faz para todos nós, porque não estamos a sós. E é por essa razão que o Natal é uma grande oportunidade para um dia multiplicarmos em todos os dias da existência o Natal de Jesus. O nascimento dele, diz Emmanuel, ergueu a humanidade na manjedoura no mais alto nível de humanidade possível, até a cruz. Porque no momento da cruz, a humanidade foi erguida agora, não mais a uma humanidade, mas uma divindade. A manjedoura representa a elevação humana possível. Porque é aquele homem, aquele ser, sendo humano e vivendo a humanidade conosco. É humano no lado mais nobre que o ser humano pode alcançar. Mas a cruz é o momento em que esse humano se torna divino. Em que o humano transcende na direção da imortalidade, da espiritualidade. Muito obrigado.